No projeto Eleições 2022 da Rádio Cidade em Dia, o nosso amplo espaço democrático plural a todas as vertentes. E passa por Criciúma, vem fazer uma visita a Santa Catarina, a candidata do PCB à presidência da República, Sofia Manzano, representa o Partido Comunista Brasileiro. Veio cumprir agendas em Criciúma, Palhoça, Florianópolis para continuar a sua campanha Brasil afora, com as dificuldades daqueles candidatos de partidos menores que têm menos espaço no rádio, na TV, não estão no horário eleitoral gratuito, não são convidados para as rodadas de entrevistas dos principais veículos, por isso, a oportunidade também de conhecer as ideias de uma liderança de um partido pequeno, de extrema esquerda e que tem seus planos para o Brasil. Sofia Manzano. Bem, né? A gente sempre pensa, né, na sociedade em que nós estamos vivendo hoje, que é a sociedade capitalista, né? Ela tem trazido tantas mazelas, tanta coisa ruim, né, para a população e para o meio ambiente, né? Destruição ambiental no Brasil é uma coisa avassaladora, e não é só no Brasil, né, no mundo inteiro. Também a situação de grande parte da população brasileira, né, que está sofrendo com fome, miséria, desemprego, a juventude, né, especialmente a juventude que está hoje saindo da escola, saindo da universidade, tem uma dificuldade imensa de conseguir bons trabalhos. Então, para nós, né, o comunismo ele não é uma crença, uma utopia, é uma necessidade. A gente precisa pensar uma outra forma de organizar a nossa sociedade para que a gente possa viver com mais igualdade, né, com mais tolerância, com menos violência, com mais respeito, né, e, principalmente, de forma que todas as pessoas, né, que trabalham tenham condições de vida digna, né, o que o capitalismo não permite. E não permite por um conjunto de fatores que são políticos também. A gente estava aqui falando da falta de espaço, né, que se tem nas campanhas políticas, e tem também a questão do dinheiro, né? Os capitalistas que ganham muito dinheiro financiam com uma quantidade enorme de recursos aqueles políticos que vão defender os capitalistas, né? E não vão defender a classe trabalhadora, a juventude e aqueles que lutam por uma sociedade melhor. Então, hoje, o comunismo tem que ser melhor compreendido pela população, né? Muito do que se fala contra o comunismo é mentira, né? Invenção. No programa mesmo que você se refere, eles falam muitas barbaridades, né? Eles atacam de todas as formas, querendo distrair a audiência, né, dos assuntos principais, mas a gente vê, né, que cada vez mais, cada dia mais, a ideia do comunismo como a proposta mais generosa, né, que a humanidade já produziu, ela tem aumentado muito a sua aceitação no conjunto da população do Brasil e do mundo. Que mentiras são contadas com mais frequência e que, digamos, se consolidaram no imaginário popular sobre o comunismo, Sofia? Então, na verdade, a primeira delas, né, é dizer que o comunismo fez isso ou aquilo, sendo que o comunismo nunca existiu, né? O que existiram foram experiências socialistas, algumas cometeram erros e não deram certo, outras têm avançado, né, para melhorar as condições de vida da população daqueles países e mesmo com muitas dificuldades, né, tem situações em que tem melhorado muito a situação dessas populações. E a gente precisa pensar no comunismo a partir da realidade brasileira e não de modelos externos, né, como muitas vezes querem colocar, né, na voz dos comunistas, como se a gente quisesse implantar aqui o modelo A, B ou C de comunismo. Não é isso. Nós queremos fazer com que nós próprios brasileiros encontremos um jeito de viver na nossa sociedade, com a nossa riqueza, com os nossos recursos, de forma que essa riqueza não seja levada para fora da forma como está sendo, né? Que a nossa gente não seja massacrada tanto pela violência institucional, a violência que o país inteiro está vivendo, como também pela superexploração, né, que grande parte das pessoas vive hoje no Brasil, né? Então, pensar no comunismo é pensar a partir da nossa realidade, né? Então, muitas mentiras são colocadas no sentido de dizer, o comunismo quer isso ou quer aquilo. Bom, então vamos ouvir o que os comunistas têm a dizer e não deixar que as pessoas de direita, de extrema direita, que estes sim têm que ter muito medo do comunismo, porque eles são os que provocam essas desgraças que a gente está vivendo,
né? Então, se a população quer saber o que é o comunismo, deveriam procurar os comunistas para perguntar para eles qual é essa proposta, né? O que é que se propõe, né, para a sociedade brasileira. O que a Sofia Manzano, enquanto candidata do PCB à presidência da República, tem a dizer sobre os que chamam o Lula de comunista? O Lula tem algo de comunista? Eu acho que não. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar, antes de mais nada, pedir para a sua audiência, se quiser conhecer melhor a minha candidatura, me procurar nas redes sociais, que é @SofiaManzanoPCB, Sofia com F, Manzano com Z. Então, terei o maior prazer, né, em mostrar para todas as pessoas, né, quais são as nossas propostas. E é justamente isso que eu estava falando sobre como se fala de maneira errada sobre o comunismo, né? Qualquer pessoa hoje que seja oposição ao Bolsonaro ou bolsonarismo, né, a direita e o próprio Bolsonaro chama de comunista. Então, ele é capaz de chamar de comunista os maiores defensores do capitalismo, né, que estão não só na chapa do Lula, com o seu próprio vice, que é o Alckmin, como o próprio Lula, né? O Lula nunca se diz comunista, nunca se propôs a fazer nenhuma mudança comunista no Brasil. Muito pelo contrário, hoje tem apoiado muito mais empresários, latifundiários, quer dizer, o mercado financeiro, né, do que a própria população brasileira, né? Então, procurar saber, né, o que os comunistas têm. Por que a gente lançou uma chapa à presidência da República? Porque nós não concordamos justamente com o que está aí sendo apresentado, né? Não concordamos, evidentemente, com o Bolsonaro, somos oposição ao Bolsonaro desde antes dele se candidatar, e isso queremos deixar bem claro aqui. Mas também não concordamos com a candidatura do Lula, nem do Ciro, nem da Simone Tebet, porque achamos que eles representam, claro, de forma diferente do Bolsonaro, mas eles mesmo assim representam interesses que são os interesses dos que estão ganhando no Brasil, que estão explorando a classe trabalhadora, que estão explorando o povo brasileiro. Então, apresentar uma proposta que seja de fato para melhorar a vida da população, dos de baixo, né? Mas não é só da população paupérrima que está passando fome no Brasil, mas também do pequeno empreendedor, do pequeno comerciante, que vem sofrendo justamente com essa política econômica neoliberal que está sendo implementada faz 25 anos no Brasil, não mudou nos governos petistas, piorou no governo Bolsonaro, né? Piorou muito, né? Não é à toa que hoje a gente tem uma crise econômica profunda. Mas veja que interessante, é uma crise que afeta os pequenos e médios. Essa crise não está afetando os grandes. Todos os dias a gente vê as notícias da lucratividade dos grandes empresários. Porque a riqueza está indo para os grandes, os pequenos e médios estão indo à falência e a população trabalhadora está morrendo de fome. Então é um modelo que está completamente errado. Sofia, Cuba, Coreia do Norte, China. São regimes comunistas? Não, são regimes socialistas, né? São regimes que procuram, né, modificar o sistema de produção. Cada um tem suas características diferentes, não são a mesma coisa, não são iguais, né? São propostas que aquela população encontrou, né, para dar um rumo para o seu país, mas, como eu já disse, não são modelos que devem ser copiados para o Brasil, porque o Brasil tem que construir seu próprio caminho. Como seria esse caminho? Em linhas gerais, explique à nossa audiência, então, Isso. Como seria o Brasil do PCB e da Sofia Manzano? Então, em primeiro lugar, a proposta que a gente faz para a presidência da República é começar modificando algumas questões que são fundamentais para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E quando eu estou falando trabalhador e trabalhadora, são todos nós, professores, professoras, pessoas que trabalham no comércio, bancários, né? É um conjunto da população que vive do próprio trabalho, que vive porque precisa de um trabalho. Por isso, o nosso programa ele tem como eixo central todas as políticas que a gente propõe pensando no interesse dos trabalhadores. A primeira questão, tributação de grandes fortunas, tributação dos lucros e dividendos das grandes empresas, tributação acentuada dos bens de luxo. E quando eu estou falando bem de luxo, não é uma televisão de 50 polegadas, não. É jatinho, entendeu? É coisas assim que custam milhões de reais e que tem
pouquíssimas pessoas no país hoje que têm poder de compra para esse tipo de bem e não paga tributo. Iate, por exemplo, não paga tributo. Enquanto se você vai comprar um carro popular hoje, você está pagando aí 80, 90 mil reais e paga um monte de tributo, né? Então, tributação de bens de luxo é importantíssimo, porque são as pessoas que têm mais dinheiro que vão ter que pagar esse tributo. E não nós, que somos trabalhadores, classe média, que estamos aqui sendo empobrecidos pela tributação. Por outro lado, também fazer uma política de gasto público que use o recurso dos impostos que nós pagamos no setor público. Hoje, grande parte do dinheiro público é destinado ao setor privado, através das terceirizações, através das OS na saúde, através de vários mecanismos que o Estado tem, que não usa o dinheiro que é público, que é o dinheiro do nosso tributo, para atender as necessidades da população, mas usa esse dinheiro para transferir para a iniciativa privada, para empresários, que muitas vezes aí é que está a corrupção, né? Porque esses empresários desviam o dinheiro, não prestam os serviços necessários para a população, né? E aí a população fica reclamando do SUS sem saber que naquela unidade do SUS não é o Estado que está atendendo ali, é uma OS, é uma terceirizada, que pegou o dinheiro público e não contratou os trabalhadores decentemente para trabalhar ali. Então, as primeiras medidas que faremos é essa. Temos também medidas para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, e a principal delas é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, para que a gente possa aumentar as vagas de emprego formal na economia. E muita gente me pergunta, né? Bom, mas isso aí vai prejudicar o pequeno comerciante, né? O pequeno lojista, o salão de cabeleireira. Olha, o que prejudica o pequeno comerciante, o pequeno lojista, é a falta de dinheiro na mão dos trabalhadores para comprar no comércio. Se a gente emprega mais gente, é mais gente ganhando dinheiro para comprar no comércio, para comprar na loja, para ir no salão de beleza, para ir no restaurante, né, na lanchonete. E também no nosso governo, né, nós pretendemos fazer um programa de financiamento para os pequenos, tanto os pequenos comerciantes quanto os pequenos agricultores, que são hoje os mais prejudicados pelo sistema econômico que vem implantado no Brasil, que só privilegia os grandes. Então, a nossa proposta é nesse sentido, e eu acho que é por isso que a gente tem muito pouco espaço na mídia, porque a grande mídia é financiada também pelos grandes, né? E não vai querer que tenha uma proposta que diga, olha, não adianta você só financiar os grandes e convencer ideologicamente os pequenos que essa política é boa, porque ela na prática não é. Está levando à falência uma quantidade enorme de pequenos negócios. Então, tem que deixar alguém falar efetivamente o que é que vai fazer para privilegiar a classe trabalhadora em primeiro lugar, e ajudando a classe trabalhadora, a gente também dinamiza um conjunto de atividades econômicas, principalmente no interior do país, como aqui em Criciúma, em outras regiões de Santa Catarina. Mas, Sofia, como fica num modelo como esse o empresário em si, na sua margem de ganho e na sua capacidade de empregabilidade? Nós não estamos falando mais naquele antigo modelo socialista, pelo menos na perspectiva de agora, salvo engano meu, não estamos falando naquele modelo em que o Estado se apropria desses bens de produção, que o Estado gerencia empresas, por exemplo, ou estamos falando disso também, de uma ideia futura de estatizar o máximo possível, um Estado maior? É isso que a Sofia defende? Então, no plano imediato, né, ao vencer a eleição, nós não estamos instituindo de imediato o socialismo, porque o socialismo passa, em primeiro lugar, pela reorganização da classe trabalhadora e pelo convencimento da sociedade brasileira da necessidade do socialismo, né? Eu gosto muito de lembrar que Cuba agora está fazendo um referendo constitucional para modificar um conjunto de leis. Se isso fosse feito no Brasil, né, que não existe isso, porque no Brasil os deputados mudam a Constituição o dia que eles querem, a hora que eles querem, e não consultam ninguém. Né? Só fazem uma maioria lá e mudam e prejudicam a nossa vida sem consultar a gente.
como a reforma trabalhista, por exemplo, que prejudicou milhões de trabalhadores brasileiros, mas a gente não foi consultada sobre isso. Eles estão fazendo um processo de consulta. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que a população tem que participar da política e não participar apenas no momento da eleição. Tem que participar todo o momento da política. Então, a construção do socialismo é isso, é fazer com que quem está nos ouvindo hoje não se importe só com política agora, porque é período eleitoral. Depois que passar a eleição, todo mundo esquece da política, fica falando mal dos políticos, e de fato tem razão por falar mal dos políticos, né? Porque os políticos têm feito muita coisa ruim para a gente. Mas e a sua participação? Você está organizado? Você procurou entrar num partido político, interferir na política daquele partido político? Inclusive, chamamos quem quiser conhecer mais, que conheçam o PCB aqui em Criciúma, para ver como é que a gente participa da política. Então, esse processo é um processo de construção do socialismo. O socialismo prevê, antes de tudo, um processo em que todos nós possamos decidir o nosso futuro. E não apenas um grupo de políticos que toma conta do Congresso Nacional ou da Presidência da República e fica decidindo tudo pela nossa vida. Isso faz com que a população fique afastada das decisões que vão afetar a sua vida, afetam brutalmente a sua vida. Então, em primeiro lugar, dizer que assim, a construção do socialismo passa por isso. Agora, como candidata à presidência da República, eu apresento, sim, para a população brasileira a necessidade de reestatizar empresas que já eram estatais e que foram privatizadas, e muitas delas por 1/3, 1/5 do preço, e que hoje, na mão... A Vale, por exemplo? A Vale, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi privatizada há 1 ano atrás por 1/5 do preço. E a Bahia, hoje, é o estado que paga o combustível mais caro do Brasil, porque a refinaria foi privatizada. A própria Petrobras, que nós defendemos a empresa, mas defendemos uma Petrobras 100% estatal, hoje ela tem 60% das suas ações em Bolsa de Valores na mão da iniciativa privada. E é justamente estes acionistas privados que impuseram essa política de preços, que faz 6 anos apenas, porque antes a Petrobras não tinha essa política de preço, que faz com que o combustível seja tão caro. Algumas pessoas vão falar, mas agora está baixando o preço. Está baixando o preço porque estamos no período eleitoral. Espera só passar 2 de outubro para ver o que a Petrobras vai fazer com o preço da gasolina. E não é a Petrobras que faz isso, a Petrobras como empresa. São os acionistas. O ano passado, vocês devem ter visto que a Petrobras deu um lucro de 106 bilhões de reais. E esse lucro, ao invés de ser investido no país, investido na produção de mais petróleo, no refino do petróleo, não, foi dado para os acionistas e não pagou 1 centavo de imposto, porque dividendos no Brasil não pagam imposto. Então, nós defendemos, sim, a reestatização da Petrobras, da Eletrobras, das empresas mineradoras, porque elas têm provocado um dano ambiental muito grande. E pior do que isso... É uma região mineradora, você sabe. Eu sei disso, Exato. Sei muito bem. Pior do que isso é que as empresas mineradoras no Brasil, tanto aqui em Criciúma, como no Vale do Rio Doce, na Bahia, com a Vale, como na região norte do país, elas têm levado embora o nosso minério de uma forma assustadoramente acelerada, sem gerar grandes empregos no Brasil, sem pagar tributos por causa da Lei Candir. Então, os minérios que são levados para fora do Brasil não pagam tributos. O governo federal é que tem que devolver o tributo para o governo de Santa Catarina por causa dessa lei. E pior, não promove a industrialização no Brasil. Porque se eles exportarem o minério in natura, eles não pagam tributo. Mas se eles industrializarem esse minério aqui no Brasil, aí vai pagar tributo. Então, veja que o tipo de exploração mineral que a gente tem no Brasil na iniciativa privada, ele é simplesmente predador. Está tirando toda a nossa riqueza mineral, levando embora para outros países, e a gente não fica com nada. E os acionistas ficam com lucro. E muitos desses acionistas são estrangeiros. Então, está tirando tudo daqui. Tira o minério, tira o lucro, não gera emprego, não gera desenvolvimento industrial. E isso começou a acontecer com a privatização. Por isso é importante a gente falar para a população que privatização hoje
é um processo de piora das condições de vida da população brasileira. Hoje de manhã eu peguei algumas notícias sobre energia elétrica, né? A Eletrobras foi privatizada. Ela já anunciou hoje um conjunto de aumentos na tarifa de energia elétrica. Que já está alta. Que já está altíssima, pois bem. E aí falaram, não, depois que privatizar, cai. Não, não vai cair. Primeiro que eles vão demitir 1.600 trabalhadores, o que vai gerar mais crise econômica no Brasil. Segundo, que eles anunciaram agora o aumento da energia elétrica. Esse aumento é diferente de estado para estado, mas aqui para Santa Catarina, o aumento vai ser de cerca de 7% para os consumidores residenciais e vai chegar a 37% para os consumidores empresariais. Então, atenção, empresários, né? Nós vamos entrar no verão. Quem tem uma sorveteria, quem tem um restaurante, uma choperia, que precisa muito de energia elétrica, vai pagar 37% a mais, 1/3 a mais na sua conta de energia elétrica, porque a Eletrobras foi privatizada. Então, por que a gente tem que defender esse tipo de negócio? Por que a gente tem que defender o lucro de pessoas que nem moram no Brasil, que são os acionistas dessas empresas? É hora da população brasileira começar a pesquisar também sobre as propostas comunistas para ver como nós pensamos uma melhor situação para o conjunto da população brasileira. Sofia, por que a esquerda no Brasil tem dificuldade de se unir? E qual é o tamanho da esquerda hoje? Quem é a esquerda hoje no Brasil? Veja só, essa pergunta, né, sobre a unidão da esquerda, assim, a esquerda está unida no dia a dia das lutas do cotidiano. Como eu falei, para nós, política não é só o momento eleitoral, né? Quando veio a proposta de reforma trabalhista, a esquerda se uniu para tentar impedir a reforma trabalhista, que prejudicou muitíssimo as relações de trabalho e os trabalhadores no Brasil. Então, não é verdade, né, que a gente não se une na luta cotidiana. A gente se une, sim. Se une, por exemplo, para fazer uma luta contra o despejo da população brasileira que ficou precarizado, se une em defesa da vacina, enfim, uma série de questões nós estamos muito unidos. No momento eleitoral, também estivemos unidos em vários processos eleitorais, né? Estivemos formando a frente de esquerda, que compunha o PSOL, o PCB, o PSTU e outros partidos menores. Só que neste ano, né, conformou-se um bloco, né, que, para derrotar Bolsonaro, né, está centralizado na figura do Lula, né, que juntou partidos de esquerda e de direita, né, não é à toa que em diversos estados, eu não sei aqui, não estou muito bem informada aqui. E a frente de esquerda fechou um pouquinho mais, assim. Mas, por exemplo, na Bahia tem, em determinados estados, né, em outros estados, tem até a União Brasil, né, uma quantidade de partidos de direita apoiando a candidatura do Lula em diversos estados. Então, no nosso entender, nós não concordamos com esse tipo de política proposta, né, pelo Lula e por esta frente de partidos, porque eles não se comprometem com os trabalhadores e as trabalhadoras efetivamente, né? Fala-se muito de um tempo no passado que era melhor. Sim, mas qual é a sua proposta? O que é que você vai mudar? Só vai fazer o Bolsa Família? A gente também acha que imediatamente precisa manter o Bolsa Família, porque são pessoas que estão passando fome de verdade. Essas pessoas precisam comer, mas o que fazer para que elas nunca mais passem fome na vida? Tem que mudar a estrutura do país. E essas propostas não apareceram. Então, nós resolvemos lançar a candidatura para debater estas questões com a sociedade, para disputar o voto também. Aproveito para falar de novo, nossas redes sociais é @SofiaManzanoPCB, o meu número é 21. E entendemos que não é um problema termos outras candidaturas no campo da esquerda. Porque a direita também tem várias candidaturas, né? Não é só o Bolsonaro que representa a direita. Tem outros candidatos de direita também que se colocam na disputa eleitoral. Então, o momento eleitoral, eu acho que é saudável que se tenham muitas candidaturas. E não ficar como alguns países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, que só tem 2 partidos. Que democracia é essa que só tem 2 partidos? A população só pode pensar de 2 formas? Ou pode pensar de muitas formas diferentes?
Então, eu acho que é saudável termos várias candidaturas que coloquem as suas posições, que debatam os seus pontos de vista, e o eleitor se informe, né, a partir desses diferentes programas para melhor se informar no momento eleitoral. Agora, o fundamental mesmo, para nós, além, evidentemente, de participar do processo eleitoral, disputar os votos com candidatos a deputados e deputadas estaduais e federais, é também chamar o eleitor a participar da política mesmo fora do período eleitoral. E como fazer isso? Se organizando, procurando os partidos, procurando o PCB aqui em Criciúma, vindo conhecer a nossa juventude, os nossos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui há muitos anos, né, tentando montar aqui uma força política que possa melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é um governo de destruição nacional, em todas as áreas, né? Não tem um setor do governo Bolsonaro que possa ser positivo em nenhum elemento, né? O governo Bolsonaro tem um lema Pátria Amada. Eu acho que a população brasileira deve pensar que ele, como ele mente pra caramba, até o lema dele é mentiroso. Porque é pátria odiada, porque eu nunca vi um presidente no Brasil fazer tanta coisa ruim para o país, para o próprio país, em todos os aspectos, todos, né? Do aspecto humano, pessoal, da violência, do meio ambiente, do emprego, da própria economia, do desprezo pela doença, pela Covid, né? Pela falta de investimento, cortou os investimentos em saúde e educação de tal forma que, se não fosse a pandemia, a gente estaria muito pior. E se não fosse o SUS, que é público, teria morrido muito mais gente no Brasil. Então, é uma tragédia esse período. Eu acho que no futuro nós faremos nós como país, né, faremos uma avaliação, né, desse período e iremos mesmo pensar como é que a gente pôde suportar e sobreviver a um período de destruição nacional tão grande como foi feito pelo governo Bolsonaro, que, no final das contas, só pensa mesmo nele e na família dele, né? Isso é bastante evidente em todas as coisas que ele faz, inclusive nas interferências que ele faz, colocando sob sigilo os seus gastos. Como assim? Um governante tem que ter transparência. Como é que ele pode gastar milhões no cartão de crédito pessoal e colocar sob sigilo para que ninguém saiba? Esse não é o papel de um governante. O governante tem que ter transparência na sua vida pessoal, nos seus gastos, em todas as questões que são importantes como governante. Sofia, já que você opinou sobre o Bolsonaro, preciso pedir a sua opinião sobre o Lula também. O que a Sofia pensa do Lula? O Lula é uma liderança política que surgiu, né, num momento que o Brasil ainda era uma ditadura, é uma liderança que surge do movimento sindical e que tem ali uma ascensão junto com a classe trabalhadora, porque o Lula ele não surge sozinho, né? Ele não é uma figura que veio do nada e fez piada na internet e ficou famoso. Ele surge junto com a classe trabalhadora, torna-se uma liderança importante. Naquele primeiro momento, tinha posições muito mais à esquerda, né? Hoje, quer dizer, hoje não, né? Desde que assumiu a presidência em 2003, né, passou a atender muito mais os interesses do grande empresariado, né, dos grandes setores no Brasil, mercado financeiro, por exemplo, nunca ganhou tanto quanto ganhou no período do Lula. O Lula não fez a revisão dos processos de privatização que foram feitos no Brasil no período de Fernando Henrique Cardoso e que foram fraudulentos, né? Ele prometeu na campanha que faria isso e não fez. Ele prometeu que faria uma política econômica que não fosse neoliberal e ele aprofundou o neoliberalismo no Brasil. Então, nós temos muitas críticas ao governo Lula, no sentido de que, de fato, algumas coisas melhoraram, né? Teve políticas sociais, teve expansão da universidade, mas teve transferência de dinheiro público para a iniciativa privada, por exemplo, com os financiamentos privados da saúde e da educação. Isso, no nosso entender, é equivocado, está errado, né? Então, por isso mesmo, nós apresentamos uma candidatura e não estamos em conjunto com eles novamente, né?
Essa avaliação que a gente faz e a avaliação que nós fazemos é que, mais uma vez, o PT e o Lula vai, de novo, fazer uma política que não vai resolver profundamente os problemas do país. Vai melhorar em relação ao Bolsonaro, porque para ser pior do que o Bolsonaro, tinha que ser um completo psicopata, né? Não tem como ser pior. Vai ser melhor, com certeza, se ele vencer a eleição. Melhor ainda se eu vencer a eleição, né? Mas, mesmo assim, não vai ser um governo fácil para a classe trabalhadora. Por isso que é importante que a gente se organize, que a gente esteja mobilizado. Porque qualquer governo que for fazer uma coisa contra os nossos interesses, a gente tem que cobrar. A gente tem que estar ativo nesse processo. Bom, Sofia, num eventual segundo turno, pelo que as pesquisas apontam, Bolsonaro e Lula, diante de tudo que ouvimos até agora, como é que fica a Sofia e o PCB? Olha, o PCB, eu não tomo decisões individualistas minhas, né? Isso é até uma coisa importante para eu dizer, né? Que o nosso partido é um partido um pouco diferente dos outros, né? Nós não temos o costume de termos candidaturas que sejam individualistas, né? Do tipo, eu acho que eu sou importante, eu quero ser candidato. Não, quem decide é o conjunto do partido, é o coletivo do partido. E o partido, em conjunto, decidiu pela candidatura. Primeiro, decidiu pela candidatura. Segundo, escolheu quem poderia, naquele momento, representar esse coletivo. No caso, fui eu. Portanto, a decisão para o segundo turno também vai ser uma decisão coletiva, né? E eu, individualmente, não vou expressar a minha opinião antecipada em respeito ao coletivo. No entanto, eu já posso afirmar com toda certeza que a nossa posição, que não é de hoje, é de derrotar Bolsonaro. Então, tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos, né, em manifestações, em ações, para não eleger Bolsonaro, para derrotar Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro, e continuaremos fazendo isso até que ele, de fato, saia da presidência da República e deixe a gente, pelo menos, pensar num projeto diferente de país que não seja esse desastre que nós estamos vivendo. Portanto, no segundo turno, de qualquer forma, gostaria eu de estar lá para derrotar Bolsonaro. Mas, se eu não tiver, eu tenho certeza de que o partido tomará a decisão de continuar nessa luta para derrotar Bolsonaro, inclusive para garantir a posse do presidente eleito em 2023, porque o Bolsonaro ele é tão individualista, só pensa nele, nos crimes que pode ter cometido ou vir a cometer, que inclusive não quer sair, não respeita nem a democracia, né? Isso para nós é inadmissível. Você vê risco, Sofia? Não, eu acho que o Brasil não vai admitir esse tipo de coisa. Ele vai tentar, como ele sempre fez desde que assumiu o governo. Aliás, a única coisa que ele fez desde que assumiu o governo, porque ele também não gosta de trabalhar, é ficar tentando, insuflando golpes, né? Golpismos e mais golpismos. Até agora ele não conseguiu nada. Eu acho que ele vai tentar e não vai, a população brasileira não vai permitir isso, né? Nem as instituições, nem o Exército, nem a população brasileira vai permitir esse tipo de coisa. E se ele tentar, eu espero que saia preso, porque isso é crime, né? Então, é bom que a gente também cobre, né? Porque só nós, da população, se agirmos errados, somos criminalizados e podemos ir para a cadeia? Por que os dirigentes não podem ir para a cadeia também? Então, também cobramos, né, que a justiça seja feita nesse país com quem também é poderoso e que está aí supostamente cometendo diversos crimes. Bom, no amplo e restrito e democrático espaço da Rádio Cidade em Dia, nós tivemos a oportunidade hoje de receber a candidata do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, à presidência da República, Sofia Manzano. Muito obrigado, Sofia. Sucesso, boa sorte. Eu que agradeço. Divulgo mais uma vez as minhas redes sociais, @SofiaManzanoPCB. Meu número é 21. Obrigada. Esse e outros conteúdos de eleições você confere tanto no FM 89,1 quanto em nosso canal Rádio Cidade em Dia no YouTube.